Glória a Deus! Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Hoje eu vou te revelar o segredo da prosperidade que ninguém te conta. E eu quero que você declare comigo essa poderosa afirmação. Eu nasci para prosperar. Repete comigo. Eu nasci para prosperar. Aleluia! Você sabia que existe uma diferença enorme entre ser rico e ser próspero? Tem gente que tem muito dinheiro, mas vive infeliz. Tem gente que tem conta bancária cheia, mas a casa está vazia. Tem gente que tem tudo, mas não tem paz. Prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade é ter saúde, ter paz, ter família unida, ter propósito. E hoje eu vou te mostrar na Palavra de Deus como você pode ter tudo isso. Mas antes, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que tem cristão que dá dízimo, que oferta, que ora, que jejua, mas continua quebrado? Por que tem gente de Deus vivendo na miséria, enquanto gente que não conhece Jesus está nadando em dinheiro? Será que Deus tem favoritos? Será que Deus só abençoa alguns? A resposta é não. Deus não tem favoritos, mas Deus tem princípios. E se você não conhece os princípios da prosperidade, você vai viver a vida inteira lutando, se esforçando, trabalhando duro, mas nunca vai sair do lugar. É como tentar encher um balde furado. Por mais que você coloque água, ela sempre vai escoar. Então hoje eu vou te ensinar 3 princípios poderosos da prosperidade que estão na Bíblia. E se você aplicar esses princípios na sua vida, eu te garanto, a sua realidade vai mudar. Você crê? Então escreve aí nos comentários. Eu nasci para prosperar. Escreve com fé, porque isso é legalidade espiritual. Se você está entrando aqui pela primeira vez, clica no botão de inscrever-se. É gratuito. E clica também no símbolo do gostei, porque quando você faz isso, você ajuda esse vídeo a alcançar mais pessoas que precisam dessa palavra. Vamos lá. Primeiro princípio, mentalidade. O primeiro princípio da prosperidade é a mentalidade. Prosperidade começa na sua cabeça, não na sua conta bancária. A Bíblia diz em Romanos 12:2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Renovação da mente, isso é poderoso. Tem gente que nasceu numa família pobre e carrega a mentalidade de pobreza a vida inteira. Ah, meu pai era pobre, meu avô era pobre, eu também vou ser pobre. Isso não é fé, isso é conformismo, isso não é humildade, isso é preguiça mental. Você precisa renovar a sua mente, você precisa começar a pensar diferente. Sabe qual é o problema? Muita gente tem medo de prosperar, tem medo de ter dinheiro porque acha que é pecado. Ah, Jesus disse que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Mas Jesus não disse que dinheiro é pecado. Jesus disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Tem diferença. Você pode ter muito dinheiro e não amar o dinheiro. Você pode ser rico e servir a Deus. O problema não é ter dinheiro. O problema é quando o dinheiro tem você. Quando o dinheiro começa a mandar na sua vida, quando você faz qualquer coisa por dinheiro, quando você negocia seus valores, seus princípios, sua fé por causa de dinheiro, aí sim é pecado. Mas se você usa o dinheiro para a glória de Deus, para ajudar pessoas, para expandir o reino, para cuidar da sua família, não tem problema nenhum. Pelo contrário, Deus quer te abençoar, Deus quer te prosperar, mas você precisa mudar a sua mentalidade. Deixa eu te dar um exemplo prático. Tem gente que quando sobra um dinheiro no final do mês, a primeira coisa que pensa é, vou gastar. Compra roupa, compra celular novo, vai para o shopping e no mês seguinte está quebrado de novo. Por quê? Porque tem mentalidade de pobre. Rico pensa diferente. Rico pensa, vou investir, vou guardar, vou fazer esse dinheiro trabalhar para mim. Você precisa aprender a administrar o que você tem. Não adianta Deus te dar mais se você não sabe cuidar do pouco. A Bíblia diz em Lucas 16:10, quem é fiel no pouco também será fiel no muito. Então comece hoje, mude sua mentalidade. Pare de pensar como pobre e comece a pensar como filho do rei. O segundo princípio da prosperidade é a generosidade. E aqui eu vou te falar uma verdade que pode chocar você. Prosperidade não vem de receber, vem de dar. Parece loucura, né? Mas é assim que Deus funciona. A matemática de Deus é diferente da matemática do mundo. A Bíblia diz em Provérbios 11:24-25, há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas.
outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará e quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Você leu isso? O generoso prosperará. Mas tem gente que pensa assim: quando eu tiver muito dinheiro, aí eu vou ajudar os outros. Quando eu for rico, aí eu vou ser generoso. Não funciona assim. Você tem que ser generoso primeiro. Você tem que plantar primeiro para colher depois. É semeadura e colheita. Você não colhe e depois planta. Você planta e depois colhe. E olha, eu não estou falando só de dízimo. Dízimo é importante sim, mas generosidade vai muito além disso. Generosidade é ajudar quem precisa, é dar uma palavra de ânimo para quem está desanimado, é compartilhar o que você tem, mesmo que seja pouco, é ser instrumento de bênção na vida de alguém. A Bíblia conta a história da viúva de Sarepta em 1 Reis 17. Ela tinha só um punhado de farinha e um pouco de azeite. Era a última refeição dela e do filho. Ela ia preparar aquela comida e depois esperar a morte chegar. Mas aí, o profeta Elias apareceu e pediu: "Me dá primeiro um pão." Imagina a situação. A mulher está morrendo de fome e o profeta pede comida. Mas ela obedeceu. Ela deu o que tinha. E sabe o que aconteceu? A farinha e o azeite nunca acabaram. Durante toda a seca, ela teve comida. Por quê? Porque ela foi generosa. Porque ela plantou na hora da escassez. Você quer prosperar? Seja generoso. Não espere sobrar para você dar. Dê do que você tem agora. Porque quando você dá, você abre uma porta no mundo espiritual. E Deus, que vem em secreto, te recompensa. O terceiro princípio da prosperidade é o trabalho. E aqui eu preciso ser muito claro com você. Deus não abençoa preguiçoso. Tem gente que acha que só porque é cristão, só porque ora e jejua, Deus vai mandar dinheiro do céu. Não vai. Deus não funciona assim. A Bíblia diz em 2 Tessalonicenses 3:10: "Se alguém não quer trabalhar, também não comerá." Isso é a palavra de Deus. Deus não vai fazer por você o que você pode fazer por você mesmo. Deus te deu braços, te deu pernas, te deu cérebro. Então usa, levanta e vai trabalhar. Tem gente que fica sentada em casa esperando um milagre, mas não sai para procurar emprego. Tem gente que reclama que está desempregado, mas quando aparece uma oportunidade, não aceita porque o salário é baixo. R$ 1.000? Eu não trabalho por R$ 1.000. Mas você não está trabalhando por nada. Então aceita os R$ 1.000 e depois você cresce. Sabe qual é o problema? O orgulho. A pessoa quer começar ganhando 5.000, 10.000, mas não quer pegar experiência, não quer aprender, quer tudo de mão beijada. E não é assim que funciona. Você tem que começar de baixo, tem que suar, tem que lutar. A Bíblia fala de Jacó, que trabalhou 7 anos para casar com Raquel. 7 anos. E depois trabalhou mais 7. E depois ainda trabalhou mais para ter o próprio rebanho. Jacó não ficou sentado esperando Deus fazer tudo por ele. Ele trabalhou e Deus abençoou o trabalho dele. Então para de reclamar. Para de ficar com pena de si mesmo. Levanta e vai trabalhar. Seja em emprego formal, seja trabalhando por conta própria, seja vendendo alguma coisa, faz alguma coisa, porque Deus abençoa quem se move, Deus abençoa quem age. Agora eu quero te dar 3 passos práticos que você pode aplicar hoje mesmo para começar a prosperar. Primeiro passo, escreva suas metas. Pega um papel e uma caneta e escreve onde você quer chegar. Quanto você quer ganhar por mês? Quanto você quer ter guardado? Qual é o seu sonho? Escreve, porque meta que não está no papel é só desejo. Segundo passo, faça um orçamento. Anota tudo que você ganha e tudo que você gasta. Para onde está indo o seu dinheiro? Tem gente que ganha R$ 2.000 e no dia 15 já está quebrado. Por quê? Porque não sabe administrar. Então faz um orçamento. Corta os gastos desnecessários. Para de gastar com besteira. Terceiro passo, comece a investir. Nem que seja R$ 10 por mês. Abre uma poupança, investe em tesouro direto, coloca numa aplicação, faz o dinheiro trabalhar para você. Porque dinheiro parado perde valor. Dinheiro tem que estar sempre se multiplicando. E mais importante de tudo, coloque Deus em primeiro lugar. Porque de nada adianta você ter muito dinheiro e perder a sua alma. De nada adianta você prosperar financeiramente e perder a sua família, perder a sua paz, perder a sua fé. Jesus disse em Mateus 6,33:
Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Todas estas coisas, inclusive a prosperidade. Mas você tem que buscar primeiro o reino, tem que colocar Deus em primeiro lugar. Então faça assim. Todo dia antes de você sair para trabalhar, antes de você abrir o computador, antes de você fazer qualquer coisa, ore. Entregue o seu dia nas mãos de Deus. Peça sabedoria, peça direção e confie que Ele vai te guiar. E lembre-se, prosperidade não é destino, é jornada. Você não vai ficar rico da noite para o dia. Mas se você aplicar esses princípios, se você mudar sua mentalidade, se você for generoso, se você trabalhar duro e colocar Deus em primeiro lugar, eu te garanto, a sua vida vai mudar. Antes de eu orar, eu quero que você faça algo muito importante. Eu quero que você escreva o nome de 7 pessoas aí nos comentários. 7 pessoas que estão passando por dificuldade financeira. Pode ser familiar, amigo, conhecido. 7 pessoas que precisam dessa palavra de prosperidade. Escreve o nome de 7 pessoas aí. Porque quando você ora por alguém, quando você compartilha essa palavra com alguém, você está plantando uma semente. Você está liberando bênção. E o que você faz pelos outros, Deus faz por você. Depois que você escrever os 7 nomes, você vai compartilhar esse vídeo com essas pessoas e vai dizer: eu coloquei o seu nome numa oração de prosperidade. Assiste esse vídeo, porque essa palavra pode mudar a sua vida. E escreve também o seu pedido de oração aí nos comentários. Se você está desempregado, escreve. Se você está endividado, escreve. Se você está precisando de uma direção, escreve. Porque eu vou orar por cada nome, por cada pedido que foi colocado aqui. Agora eu quero orar com você um salmo muito poderoso. É o Salmo 1. Esse salmo fala sobre a pessoa que medita na lei do Senhor dia e noite. E a Bíblia diz que essa pessoa é como árvore plantada junto à corrente de águas, que dá fruto no tempo certo. Tudo o que ela faz prospera. Tudo o que ela faz prospera. Você ouviu isso? Não é algumas coisas, é tudo. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, tudo na sua vida prospera. O trabalho prospera, a família prospera, a saúde prospera, as finanças prosperam, tudo. Então vamos orar esse salmo 3 vezes, representando o Pai, Filho e Espírito Santo. E você vai declarar com fé que você é como essa árvore, que tudo o que você faz prospera. Vamos lá. Ore comigo com muita fé. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Ore comigo mais uma vez. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Ore comigo a terceira e última vez, representando o Pai, Filho, Espírito Santo. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Pai, eu creio que eu nasci para prosperar. Eu creio que tudo quanto eu fizer prosperará. Porque eu coloco o Senhor em primeiro lugar. Porque eu medito na Tua palavra dia e noite.
porque eu sou como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Erga uma das suas mãos e declare: eu creio, eu recebo, eu tomo posse. Aleluia! Ore assim comigo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo o sempre. E você diz: Amém. Diga: graças a Deus, glória a Deus, louvado seja Deus. Você nasceu para prosperar. Deus não te chamou para ser miserável. Deus te chamou para ser próspero em todas as áreas da sua vida. Você crê? Toma posse. Compartilhe principalmente com as pessoas que você escreveu o nome nos comentários. Compartilhe com essas 7 pessoas e diga a elas: eu orei por você. Essa palavra é para você. Coloca o seu celular para te lembrar. Quando você acordar amanhã, a primeira coisa que você vai fazer é vir aqui para a oração. Comece o dia buscando a Deus e, com certeza, você terminará o dia agradecendo. Mude sua mentalidade, seja generoso, trabalhe duro, coloque Deus em primeiro lugar. E você vai ver, tudo quanto você fizer, prosperará. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Até a próxima oração.